aqui com vocês. Já é a minha segunda vez, acredito aqui, né, Cristian? E agradeço muito o convite, terceira talvez, né, do pastor Cristian, da Neide, para estar aqui com vocês, louvando e adorando a nosso Deus. A meditação dessa noite está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Do versículo 13 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número que também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse é um texto muito conhecido, principalmente esse último versículo, e eu espero que essas palavras dessa noite, esse nosso encontro de louvor e adoração, não seja simplesmente um encontro, um culto, mas que Deus de fato fale com cada um de vocês e que saímos daqui renovados, cheios de Espírito e reconhecendo, na verdade, quais são algumas das características da comunidade de cristãos. Igual essa comunidade aqui reunida em Mojimirim. Há um tempinho atrás, uma pessoa não crente, não cristã, da minha família, sabe que eu sou pastor, que nós frequentamos a igreja com recorrência, me perguntou assim: por que vocês vão para a igreja? Qual que é o motivo? O que faz vocês saírem de casa, igual vocês fizeram hoje, para vir até aqui a igreja? Você, por acaso, já pensou nessa pergunta? O que será que te trouxe aqui? Será que é uma reunião para atividades sociais? Será que é uma reunião de voluntários para fazer o bem? Ou estamos aqui todos reunidos para extorquir dinheiro de alguém, da sociedade? Qual que é o propósito de uma igreja? O que te traz até uma igreja? Por que a igreja existe? De quem ela é formada? Por que tantas pessoas fazem parte de igrejas? O nosso texto, ele fala algumas informações a respeito dessas características de pessoas que fazem parte de uma igreja. Mas antes de entrarmos diretamente aqui no detalhamento do texto, eu queria que vocês notassem. Esse trecho que lemos da carta aqui do Evangelho de Marcos, ele tem alguns ambientes. Primeiro, Jesus estava com a multidão na beira do lago, não é isso? Na beira do mar, aqui, né? Que é o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Ele estava ali com a multidão. Depois tem um outro cenário, que é um cenário de Jesus passando numa coletoria, que é como se fosse uma alfândega.
um lugar onde as pessoas passavam, a mercadoria era avaliada e aqueles coletores cobravam impostos. E tem um terceiro ambiente, que é a casa de Levi. Aqui é chamado Levi, mas sabemos que esse Levi também é chamado de Mateus, aqueles que escreveu o Evangelho, né? O primeiro Evangelho do Novo Testamento. Então, são 3 ambientes. Os personagens são Jesus, a multidão, ali na beira do mar. Em seguida, Jesus e Levi. E depois, Jesus, os discípulos, muitos pecadores e publicanos e aqueles fariseus que estavam criticando Jesus. Então, esse que é ali a situação, o personagem. E o tema ele fala aqui sobre as características da comunidade de seguidores de Cristo. Não sei se vocês já pensaram com calma sobre esse assunto, mas o que vocês acham que fez o apóstolo Paulo, que antes era comumente chamado por Saulo, passar de um perseguidor de cristãos para alguém que era perseguido e pregava o Evangelho de Cristo? O que será que mudou ali? Ele estava viajando com o objetivo de perseguição mesmo aos cristãos, mas no meio do caminho ele teve um encontro pessoal com Cristo. E esse encontro fez ele mudar de alguém que era perseguidor para alguém que era perseguido. Toda essa mudança começou com um chamado de Deus. E esses 2 primeiros versículos aqui, os 13 e 14, falam exatamente como aqueles que são seguidores de Cristo começam a fazer parte de uma igreja. Eles começam a fazer parte de uma igreja porque eles são chamados. Esses 2 versículos falam sobre o chamado de Levi. Um chamado inusitado, porque a gente pensa numa pregação como essa, pessoas não crentes aqui, e aí tem uma palavra e as pessoas aceitam Jesus. Esse chamado foi no meio da rua. Jesus nessa época já não era tão bem aceito nas sinagogas. E a gente tem que prestar atenção de não criar tantas regras dentro da nossa igreja, que às vezes nem Jesus é mais bem-vindo. Naquela época, nesse contexto, Jesus pregava nas ruas, nas praças, na beira do mar, porque nas sinagogas, os judeus, o povo dele, não o aceitavam tão bem. E Jesus, passando no meio de pecadores e publicanos, olha para Levi e sente compaixão dele, mas é uma compaixão tão grande que o chama para o seguir. Será que nós aqui, vocês em Mojimirim, nós ali em São Paulo, temos tido essa compaixão por aqueles que estão perdidos? Vocês passam por tantas pessoas aí na rua, nós passamos chegando aqui por um bairro bonito aqui perto, umas casonas grandes e tal, e a gente percebeu que os terrenos aqui são bem grandes. Tinham pessoas passeando pela rua. Vocês têm tido a oportunidade de olhar com compaixão para aqueles que estão fora da igreja? Porque esse texto nos mostra que para ser parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, é necessário ser chamado. E muitas vezes Deus usa o seu povo. Hoje Deus usa o seu povo para chamar aqueles que estão perdidos. No Evangelho de Mateus, mostra o olhar que Jesus tinha com o povo perdido. Quando ele chegou em Jerusalém, por exemplo, ele olhou e chorou, porque eles pareciam ovelhas que não tinham pastor. Esse olhar de compaixão é um olhar que deve guiar a nossa vida. E nesses 2 primeiros versículos, devemos não somente identificar como entramos aqui na igreja, o que nos trouxe aqui na igreja, que foi esse chamado, mas também devemos ter a consciência de que nós somos instrumentos de Deus, para que Ele chame outros para estarem aqui louvando e adorando a Deus.
Nesse versículo 14, quando Jesus viu a Levi, o chamou, mostra que Levi se levantou e o seguiu. Um chamado irresistível e uma resposta imediata. Aqui não mostra que ele era chefe dos publicanos, como Zaqueu, por exemplo. Ele era um funcionário ali da alfândega. E eles eram conhecidos naquela época por extorquir dinheiro. Então, se você passasse lá com uma mercadoria, eles poderiam avaliar. Eles tinham uma parte que eles mandavam para o rei, né, para o imperador ali, mas uma parte que ele conseguisse cobrar mais ficava para ele. Então, eles eram conhecidos por extorquir. E um versículo, um chamado tão bonito: segue-me. Imagino que vocês aqui, cada um de vocês, já deve ter ouvido esse chamado. Eu espero que vocês já tenham ouvido esse chamado. Segue-me. Eu não sei onde você estava quando você ouviu, a situação que você estava quando ouviu, mas Levi estava ali trabalhando numa atividade que não era tão bem vista na época. Ouviu um chamado e respondeu de forma imediata. Um chamado para uma mudança tremenda, uma mudança completa da vida dele. Então, se você está aqui hoje e está em dúvida, com uma crise de identidade, por que será que eu faço parte de uma igreja? Saiba, você faz parte do corpo de Cristo, porque você foi chamado por Deus. Você teve um chamado pessoal, não coletivo, um chamado pessoal, uma mensagem direta de Deus para você: segue. E a sua resposta a esse chamado é que te trouxe aqui nessa noite. Nós fazemos parte da comunidade cristã porque recebemos um chamado, mas vemos também nesses próximos versículos, se vocês notarem, no versículo 15, nós vemos que além do povo de Deus ser um povo chamado, é um povo que é conhecido por estar agrupado. E é interessante pensar nisso numa época de pandemia. Estávamos em dúvida se o culto poderia acontecer às 19 ou não, por conta da crise aí de Covid aqui na cidade. E pela graça de Deus estamos aqui agrupados. Essa é uma segunda característica que esses versículos nos mostram a respeito da comunidade cristã. Se vocês fossem descritos, né, se a nossa igreja aqui de Mojimirim fosse descrita por alguém que não faz parte da igreja, como será que eles nos descreveriam? Quando eu encontrei, né, e recebi uma grande amiga na igreja, que hoje em dia faz parte dos avanços missionários conosco. Ela vinha do budismo e ela começou a participar da igreja. Ela falou assim: Rafa, eu achei que aqui todo mundo fosse completamente santo, mas eu estou vendo algumas dificuldades aqui dentro. Eu não sei se eu vou conseguir ficar no grupo de jovens. Triste isso, dentro da igreja. Mas vocês concordam comigo que a igreja é feita de pecadores? Todos nós aqui temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E esse versículo 15, que fala que é como se ele tivesse tirado um retrato. Mais do que um retrato, é um raio-x daquela mesa de Jesus sentado com os seus discípulos. Dê uma olhada no versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Pensa que aqui tinha uma situação complexa. Tinham pescadores, que eram aqueles que passavam a noite trabalhando, e ao irem para casa, ou ir para o local de venda daqueles peixes, eles tinham que passar pela coletoria. E aqueles coletores, como Levi,
cobravam impostos deles, às vezes muito abusivos, às vezes até extorquiam a mercadoria deles. Essa era uma mesa complicada. Pescadores, publicanos, na casa de um publicano, com mais outros pecadores que a gente não sabe qual tipo de pecados eles cometiam. Meus irmãos, muitas vezes, quando olhamos para a nossa igreja, vemos um cenário tão difícil quanto esse. Pessoas que às vezes são funcionárias e patrão sentado ali do lado. Vemos aqueles que passam por necessidade e aqueles que têm abundância. Vemos aqueles que são analfabetos sentados ao lado de um doutor. Como juntar tudo isso dentro de uma comunidade? A característica de viver agrupados traz a sua complexidade. Esse versículo, ele mostra exatamente o que estava acontecendo ali, como era difícil o convívio. Mas o povo de Deus é conhecido por um povo que se reúne. Na época de Moisés, antes de sair do Egito, eles se reuniram e comeram o cordeiro. Dali em diante, na Páscoa, havia uma reunião, havia tantas festas judaicas, o templo era conhecido. Apesar do povo não entrar no templo, eles ficavam do lado de fora, aguardando o sumo sacerdote sair, na certeza de que aquele sacrifício tinha sido recebido. O povo de Deus é um povo que se reúne. Só que eles se reúnem e têm imperfeições. Nós aqui somos chamados por Deus, mas fazemos parte da igreja militante, a igreja que vive num mundo caído. A nossa natureza é pecaminosa. Somos habitados pelo Espírito, mas temos uma luta entre a carne e o Espírito, luta diária. Muitas vezes você pode olhar para o lado e falar: olha, aquele que tem uma conduta dessa na sociedade está aqui na igreja, como que um cara desse está aqui? Na verdade, quando isso acontecer, eu conclamo a vocês que olhem a verdade para dentro de vocês. Eu não sou digno de estar aqui. E Jesus estava mostrando para aqueles fariseus que a igreja é feita de pecadores. A reunião dos santos são os santos que carecem de ser santificados. Estamos aqui não porque não temos pecados, somos melhores do que as pessoas que estão fora. Estamos aqui porque estamos buscando a presença de Deus, buscando adorar a Deus, buscando o aperfeiçoamento em Deus. Então, assim como eles se reuniam, nós, mesmo em meio à pandemia, estamos aqui reunidos para a glória do nosso Deus. E esses versículos são interessantes porque é apenas uma parte, uma narrativa de uma passagem de Jesus ali por uma cidade. Mas quando ele nos mostra nos primeiros versículos que a comunidade cristã é feita para aqueles que são chamados, agora para aqueles que vivem agrupados. Nos últimos versículos, esses versículos finais nos mostram que a comunidade cristã é formada por necessitados. E confesso a vocês que, com uma certa frequência, quando lia a respeito dos fariseus, eu pensava o seguinte: como pessoas tão zelosas pela lei, pelas suas condutas, podiam ser tantas vezes utilizados na Bíblia como exemplos inadequados? Isso é algo que deve chamar-nos a atenção. Fariseus eram pessoas que estavam buscando o conhecimento a respeito de Deus e a conduta adequada. Como eles eram vistos tantas vezes como pessoas inadequadas? Como nesses últimos versículos. O apóstolo Paulo, principalmente em Romanos, nos capítulos 9 e 10, ele nos diz que eles buscavam a lei, mas com foco nas obras, e não com foco na fé, enquanto os gentios encontraram a graça por meio da fé.
E isso nos traz tristeza, porque muitas vezes podemos estudar a palavra de Deus, meditar nos ensinos bíblicos, e isso, ao invés de nos trazer proximidade de Deus, nos traz distanciamento, porque estamos julgando os nossos próprios méritos e não reconhecendo a graça de Deus em meio a esse conhecimento. Então, juntamente com Jesus ali e com seus discípulos, tinham muitos publicanos e pecadores. E eu não queria que vocês olhassem para esses fariseus e escribas e os julgassem, mas eu queria que vocês compreendessem aqui hoje, que nós também podemos ter essa dificuldade em reconhecer a graça no chamado de Deus. Se você algum dia olhou para um irmão e falou assim: como Deus teve coragem de chamar esse irmão, eu quero te dizer que você é exatamente igual ao fariseu publicano. E eu imagino que muitos de nós aqui, um dia ou outro, já tenha pelo menos pensado nisso. Talvez a gente se arrependa em seguida, já peça perdão, né? Nem exteriorize, mas algum pensamento desse fala: olha, como uma pessoa dessa pode ser crente? Pode dizer que é ser seguidor de Cristo? Para aquele povo fariseu e publicano, era muito difícil olhar para um gentio e dizer que eles faziam parte do povo de Deus. Porque se vocês lembrarem, o fariseu e o publicano eram aqueles que eram descendentes de Abraão, eram da linhagem de Abraão. Agora, olhar para um fariseu, olhar para um gentio e dizer que ele faz parte daquela promessa que foi dada a Abraão, é muito difícil. Estava compartilhando aqui com o pastor Christian, passamos por um processo de tentativa de união de duas igrejas recentemente. 2 grupos tentaram se unir. E todos cristãos, todos seguidores de Cristo, não tinha nenhum fariseu, nenhum judeu lá no meio, que eu saiba. E ainda assim, tivemos tanta dificuldade, só porque eram grupos que vinham de lugares diferentes, tinham costumes de culto diferentes, formas de pregação diferentes. Como é difícil encontrar unidade em meio a essa diversidade. Então, olhem para esses fariseus e pensem assim: olha, algum dia eu duvidei que algum tipo de pessoa podia ser um dia um discípulo de Cristo. Pois bem, eu fiz a mesma coisa que esses fariseus fizeram ali com Jesus. É tão grave isso para um fariseu publicano, que lá no livro de Jó, diz que as pessoas que não conheciam a lei, ou seja, que não eram descendentes de Abraão, que não conhecia o Pentateuco, a Torá, né, o Antigo Testamento, eram pessoas tidas como malditas. Malditas. Como assim aquele que se diz o Filho de Deus agora distribui a salvação para aqueles que nem conheciam a lei? Como assim agora, para fazer parte da comunidade cristã, Jesus se diz que é Filho de Deus e vem aqui e vai dizer que esses gentios agora podem ser também parte da promessa? Como entrar isso na cabeça de um fariseu e publicano? E como entrar isso na nossa cabeça? Pense em uma pessoa que talvez já passou pela sua cabeça que nunca poderia ser crente. Olha, essa pessoa, ela tem esse tipo de atitude, ela vive em determinado lugar, ela anda com tais pessoas, essa jamais pode ser cristã. Será que isso nunca passou pela sua cabeça? Temos um dilema, na verdade, exatamente como um fariseu. E uma frase que nos ajuda a entender melhor esse dilema, eu peguei do Max Lucado. Ele escreve alguns livros mais para autoajuda do que cristão. E ele diz assim: Deus o ama tal como você é,
mas se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Deus te chamou e esteve ali com você e está em meio a pecadores, mas Ele não quer que nós simplesmente aceitemos, olha, somos pecadores e paciência, convivemos juntos e é desse jeito. Não, Deus está aqui, Jesus está aqui nos mostrando que somos uma comunidade de pecadores, mas devemos estar dispostos a sermos transformados. Nessa mesma narrativa, lá no Evangelho de Mateus, quando conta essa mesma passagem, o outro, então Levi aqui, que foi o chamado, ele nos ajuda a identificar, a reconhecer melhor o que Jesus está querendo ensinar aqui, quando ele senta com publicanos e pecadores, e na frente daqueles fariseus é o mesmo que está escrito lá em Oséias: eu quero misericórdia, eu não quero holocausto. Vocês estão vendo a parte externa, de fato é uma comunidade perfeita, mas Jesus ali estava vendo o coração. Olhava para aqueles fariseus e os repudiava, apesar de eles serem conhecedores da palavra, apesar de eles viverem de acordo com terem uma conduta adequada, Então, se nós não compreendermos isso, a nossa comunidade cristã vai ser uma comunidade incompleta, uma comunidade falha, que não consegue exercer misericórdia. É importante reconhecermos, para você que já tem caminhado com Deus aí por muitos anos, que quando você consegue cumprir a lei, é porque Deus derramou graça na sua vida. Se você consegue se ver livre de alguns pecados ou hábitos antigos, saiba e glorifique a Deus, porque Ele, em sua misericórdia, te alcançou quando você estava morto, quando você estava desenganado, quando olhavam para você e não viam esperança. Foi assim que Deus te alcançou. Quando Jesus ouviu os fariseus julgarem aqueles que estavam com ele sentados na mesa, ele deu uma resposta, e é uma resposta irônica, que diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus pega aquela sabedoria que os fariseus tinham e joga contra eles. Ele quer dizer assim: olha, eu vim para aqueles que estão necessitados. Se vocês não se veem como necessitados, então eu não vim para vocês. Como é difícil entre nós cristãos reconhecermos que alguns têm ainda um tipo de soberba, orgulho espiritual. Mas aí Jesus vem e diz assim: olha, eu venho para aqueles que são humildes, para aqueles que são doentes, para aqueles que se sentem e reconhecem que são pecadores e carecem da graça e da glória de Deus. O que significa isso? Significa que a igreja, essa igreja aqui também, a igreja de Cristo, é formada por um grupo de necessitados, aqueles que se julgam melhores e não precisam buscar a Deus. Na verdade, não reconheceram ainda a sua total depravação. Nós estamos aqui porque reconhecemos: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, sou falho. Todas as áreas da minha vida são influenciadas pelo pecado. Me ajuda, Deus. Jesus está olhando para aqueles fariseus, como fazem contraste com os pecadores que estão sentados à mesa com Ele. Então eu te pergunto, nessa noite, você reconhece que você é um necessitado? Você tem a plena convicção de que você não merece a salvação que Deus te deu? Que você está aqui não por seu mérito, mas porque você é completamente dependente da graça de Deus?
Se sim, então, glória a Deus, você já tem uma característica importantíssima da comunidade cristã. Se você acha que tem andado adequadamente e que é um absurdo ter pessoas pecadoras na igreja, então a palavra de Deus te exorta nessa noite: reconheça sua total dependência de Deus, pois essa é a sua real condição. Você é um necessitado, você é esse doente para quem Jesus veio. Até mesmo as suas boas obras, se não glorificam a Deus, elas não valem de nada. Sua conduta irrepreensível, se não reconhece como fonte de poder a graça divina, ela só te leva ao abismo. Mas talvez você também pode estar pensando aí com essa mensagem: olha, eu tenho tantos pecados que eu não sei nem se eu posso vir até a igreja. Ou então, eu tenho tantos pecados que eu não sei se eu consigo ler a Bíblia, nem orar. Eu quero que você ouça o que a palavra de Deus diz nessa noite. Jesus veio para os pecadores, para os doentes. Jesus veio por causa de você, meu irmão, que está se reconhecendo pecador nessa noite, totalmente dependente da graça de Deus. Se você se identifica como necessitado, carente da presença de Deus e da graça divina, você não só pode, como você deve buscar a Deus, pois o seu povo, o povo de Deus, tem exatamente essa característica. Então, quando eu me lembro daquela pergunta que me fizeram: por que você vai à igreja? Ou o que levam as pessoas a irem até uma igreja? A resposta, de acordo com esse texto, seria: porque elas foram chamadas, porque elas vivem agrupadas e porque elas são necessitadas. E se a pessoa que te perguntar isso se achar superior e dizer que não necessita de Deus, na verdade, nós sabemos que ela ainda não reconheceu a sua total perdição, a sua total incapacidade de se salvar, e ela carece da graça de Deus, da mesma graça que nos alcançou. Nós, da comunidade cristã, filhos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo, somos chamados, agrupados e necessitados. Que Deus nos traga a lembrança do nosso chamado. Quando foi que Ele nos chamou, assim como Ele chamou aqui a Levi? Que Ele nos reacenda a alegria de estarmos juntos, em comunhão, em adoração, mas principalmente nessa noite, que Ele nos relembre o quanto somos necessitados da Sua graça. Vamos nos colocar em pé? Deus, te agradecemos, Pai, porque temos a plena convicção de que não estamos aqui por acaso, não estamos aqui, ó Pai, por uma simples reunião social, não estamos aqui, ó Deus, porque simplesmente moramos perto, ou temos parentes aqui. Deus, se o Senhor é o que nos trouxe até aqui, estamos aqui na verdade porque fomos chamados pelo Senhor. Deus, reacenda no coração dos meus irmãos a convicção do chamado deles, a convicção de que eles foram separados por Ti, ó Deus, antes da fundação do mundo. Reacenda, Pai, no coração deles a necessidade que eles têm e que nós temos da Tua graça, e também a necessidade de vivermos em comunidade, assim como o Teu povo tem feito séculos após séculos. Deus, nos abençoe em meio à pandemia, para que essas comunhões sejam seguras, ó Deus, que não tragam escândalos, mas também não permitam, Pai, que a covardia ou a apatia nos distancie da comunhão entre os irmãos, da comunhão contigo. Abençoe, ó Deus, a igreja, a liderança aqui do pastor Christian, e que o Senhor nos conduza
em cada passo, ó Pai, que eles têm que tomar daqui em diante, cada atitude a ser aqui tomada. Cuide, ó Pai, de cada família aqui representada. Nós saímos daqui certos, ó Pai, de que o Senhor está conosco e de que temos essas características de um verdadeiro cristão. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Podem se assentar. Vamos passar agora para o momento de ceia. É um momento muito especial. É um momento que alegra muito a gente, porque fazemos parte de uma comunidade que está sempre em comunhão. Jesus nos deixou essa promessa que estaria conosco e que cearia conosco, que nós faríamos isso, a ceia dele, instituída por ele, até que ele volte. Esse é um sinal da comunhão entre os cristãos, da comunhão dos santos. Então, que nós não olhemos como simples elementos, como um cerimonialismo, mas como algo maravilhoso que nosso Jesus Cristo nos deixou para nos lembrarmos da comunhão que temos uns com os outros e da comunhão que temos com Ele, com o nosso Salvador. Vamos passar alguns minutos em oração. Peçam perdão, se preparem para a ceia, para que seja um momento abençoado, seja um momento de bênçãos espirituais para vocês. Pai, estamos aqui em comunhão, em Tua presença, pedindo a Deus Tuas bênçãos para esse momento da ceia, que nos faz lembrar, ó Pai, a presença do Teu Filho Jesus, em carne e osso aqui entre nós, Deus. Que esse momento nos faça percebermos, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Te pedimos nesse momento, ó Pai, perdão por eles, ó Deus. Queremos, ó Pai, fazer um bem, mas não conseguimos. Tantas vezes o mal que não queremos, esse fazemos. Deus, que o Senhor nos perdoe, ó Pai, nesse instante, e que essa cerimônia, ó Pai, da sua ceia, traga bênçãos espirituais, de santidade, de reverência, de adoração, de louvor, de alegria da Tua presença, ó Pai, para cada um que está aqui e participará hoje conosco. Aqueles, ó Deus, que ainda não podem participar, as crianças, aqueles que ainda não fazem parte do Teu corpo aqui, ó Pai, da igreja visível, que o Senhor derrame graça, ó Pai, na vida deles, para que em breve eles possam participar aqui conosco e todos cearmos juntos. Nos abençoe, Pai, nesse momento, e consagramos, ó Pai, também os elementos aqui utilizados, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Abram a Bíblia de vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Jesus ensinou a ceia aos discípulos na noite em que foi traído. E aqui no versículo 23, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, está transmitindo esse conhecimento para eles. E esse conhecimento chegou até nós hoje, mais de 2000 anos depois desses registros. E aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Só até esse versículo. Hoje, com a ceia, com esse sacramento, anunciamos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E faremos isso até que Ele volte. Então, eu peço que o Pescarini, o nosso irmão Hamilton, por favor, que venha até aqui à frente para nos auxiliar na distribuição dos elementos. Diz a palavra de Deus que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos todos o cálice. Deus, te pedimos nesse momento que o Senhor derrame suas bênçãos, ó Pai, sobre esse povo. Te damos graças, ó Pai, por esse sinal, que é uma aliança Tua conosco, Deus, que nos faz lembrar a morte do nosso Salvador. Sabemos, ó Pai, que faremos isso até que Jesus volte, cearemos com Ele novamente, ó Pai, na eternidade. Então, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, ó Deus, e que o Senhor use esse momento para a transformação da vida dos nossos irmãos, para reconhecimento, ó Pai, da Tua graça, da Tua bondade na vida de cada um de nós. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria aproveitar, já que eu estou aqui com a palavra, tivemos essa semana, vocês podem se assentar, tivemos essa semana o dia do diácono, e temos aqui mais de um diácono, e pela graça de Deus, eu também sou um diácono da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e fui trazido aqui honrosamente por um diácono. Então, eu queria convidar o irmão Hamilton, o irmão Alcides, para estarem aqui conosco à frente. Também o irmão diácono Pescarini. Por favor, venham aqui. Muito obrigado. Queria entregar essa singela homenagem aos irmãos diáconos daqui da igreja de Mojimirim. Irmão Hamilton, Alcides, por favor, peguem aqui um cartão da igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Diácono é uma dos cargos dentro da igreja mais maravilhosos. Um cargo de auxílio, de serviço às mesas, um cargo de assistência, de cuidado do povo. Então,
Louvamos a Deus pela vida dos diáconos. Queria orar pela vida de vocês. Deus, Pai, te damos graças, ó Pai, por esses homens valorosos que estão aqui, que o Senhor mesmo chamou, que o Senhor mesmo capacitou, ó Pai, para esse dom da diaconia. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, ó Pai, do seu Alcides, do Hamilton, do Pescarini. Que o Senhor tenha compaixão, ó Pai, da vida deles, que o Senhor use, ó Pai, o tempo deles e a energia para o serviço da Tua obra. Rendemos graças, ó Pai, a Ti, pelo tempo que eles já serviram em Tua igreja, pelo tempo que eles já se dedicaram, Pai, para a Tua obra. Que o Senhor continue fortalecendo e abençoando a cada um deles. Abençoe também, ó Deus, cada diácono espalhado por aqui, pelo nosso estado, pelo nosso país, diáconos da nossa igreja sede, que tem um serviço de diaconia tão maravilhoso, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a junta diaconal ali, que o Senhor abençoe a cada um, ó Pai, que tem se prontificado a Te servir com esse ministério da diaconia. Te agradecemos, ó Pai, pela vida deles, em nome de Jesus é que oramos.